Vamos seguir com a nossa leitura sobre a brevidade da vida do Sêneca. Estamos na página 35, já passamos da metade do livro. Eu vou começar pelo rodapé, porque conta bastante fato histórico aqui. Lembra que ele fala muito de política porque ele trabalhou muito com a política. Depois de concluir os estudos, ele trilhou uma carreira política e se tornou conselheiro de imperadores e de pessoas ricas de Roma. Por isso, as histórias giram em torno desse contexto. Então, um dos personagens que ele vai falar aqui, tá no rodapé assim, ó. Marco Lívio Druso foi tribuno da plebe em 91 a.C. e famoso por instituir diversas reformas legislativas, dentre elas a concessão de cidadania romana a italianos aliados. Outro personagem que ele vai falar, outros dois, são Tibério Graxo e Gaio Graxo. Foram irmãos romanos que serviram como tribunos da plebe nos anos 133 e 121 a.C. Tentaram reformas legislativas que alteravam a posse dos terrenos públicos, tirando-os da aristocracia e concedendo-os aos pobres e veteranos de guerra. Foram assassinados por membros da aristocracia. Sobre o nosso texto de hoje. Lívio Druso, homem violento e vigoroso, depois de ter promovido novas leis tão más quanto as do Graxo, apoiado por uma enorme multidão de toda a Itália, não vendo uma saída para a situação, a qual não podia levar adiante, mas também, uma vez que já iniciada, não era livre para abandonar. Conta-se que execrava sua vida desde o princípio. Dizia que somente ele nunca tinha tido tempo de descanso, nem quando criança. De fato, ele ousava, ainda jovem e de toga pretexta, fazer recomendações aos juízes a respeito dos réus e impor sua influência no fórum de tão eficaz que parece ter ganhado algumas causas. Onde mais poderia dar ambição tão prematura? Você poderia prever que uma audácia tão precoce acabaria dando em um mal enorme, tanto público como privado. Então, muito tarde ele se queixava de nunca ter tido descanso, já que desde criança era desordeiro e oneroso para o fórum. Discute-se se ele teria tirado a própria vida. De fato, morreu repentinamente, depois de um ferimento na virilha. Se alguns hesitavam em acreditar que a morte dele tivesse sido voluntária, ninguém questionava se fora oportuna. Eu não tenho muito o que falar sobre esse texto, né, gente? Mas só sobre... É o de sempre, as escolhas que nós fazemos, né? Essa pressa de chegar em um lugar que de repente se a gente chegar na idade apropriada, no tempo certo, a gente vai conseguir absorver melhor, né? Ele fala aqui, dizia que somente ele nunca tinha tido tempo de descanso, nem quando criança. Às vezes a gente fala umas coisas assim, né? Que a gente não tem tempo, que a gente isso, que a gente aquilo, mas a gente esquece de lembrar da nossa responsabilidade nisso, né? Aqui ele explica que de fato ele ousava ainda jovem e de toga pretexta fazer recomendações aos juízes a respeito dos réus e impor sua influência no fórum de modo tão eficaz que parece ter ganhado algumas causas. Onde mais poderia dar ambição tão prematura? Então você já pensou sobre isso, sobre as escolhas que você anda fazendo, que talvez sejam prematuras e o que isso pode dar lá no futuro? A gente vem falando aqui da tal da brevidade da vida e o Sêneca vem mostrando nos textos para que a vida não é breve e na verdade a gente não aproveita ela da melhor maneira, né? E esse aqui é um outro exemplo
que ele mostra que essa antecipação por fazer as coisas, talvez que não sejam no tempo certo, faz com que a gente perca a vida e não valorize a vida da maneira que ela deveria ser valorizada. Eu desejo que esse texto te ajude a refletir mais um pouco hoje sobre a brevidade da vida, sobre a vida que na verdade não é breve, mas que precisa da nossa atenção e a nossa presença para ser vivida da melhor maneira.